Olá, estudantes. Espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência ao curso de Sociologia, né? E na aula de hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que cai bastante no vestibular, mas muito mais que isso, né? É um tema ainda muito atual e muito instigante, tá? Que é o tema da indústria cultural. Esse tema foi trabalhado pelos sociólogos, filósofos da chamada Escola de Frankfurt, tá? Ou da teoria crítica. E a gente vai ver um pouquinho sobre a formação dessa escola de pensamento, né? Que eu vou falar para vocês, não é bem uma escola, mas tudo bem. É muito conhecido como Escola de Frankfurt, essa escola de pensamento, entre aspas. A gente vai falar um pouco da formação desses autores da Alemanha, tá? Ali na década de 20, 30, tá? Do século passado, 1920, 1930. E a gente vai falar um pouquinho sobre indústria cultural, tá? Então, é importante vocês entenderem pelo menos o básico, o que é Escola de Frankfurt, o que é teoria crítica, e aí a gente vai tentar avançar um pouquinho no tema da indústria cultural. Bom, primeiro que indústria cultural é um tema trabalhado por esses dois autores. A Escola de Frankfurt, ou teoria crítica frankfurtiana, é uma tradição sociológica, intelectual, filosófica, que vem desde os anos 20 da Alemanha, de Frankfurt, né, cidade da Alemanha, e passa todo o século 20, sabe? Existe até hoje essa tradição, né? E existem vários nomes. Eu posso citar outros dois que são muito conhecidos e que quem vai para a área de humanas, né, trabalha com eles bastante na faculdade. Por exemplo, Herbert Marcuse e Axel Honneth, né? Ou posso falar mais um, que é o Jürgen Habermas, né? Então, a Escola de Frankfurt formou vários pensadores fundamentais para as ciências sociais, mas o tema da indústria cultural é mais bem trabalhado, foi mais desenvolvido, foi formulado, vamos dizer assim, por esses dois que são dos mais famosos da Escola de Frankfurt. Max Horkheimer, à esquerda, aqui, e Theodor Adorno, à direita, aqui, tá? Eles são da primeira geração, vamos falar assim, da Escola de Frankfurt, na época da fundação, tá? Habermas, Axel Honneth, mesmo Marcuse, que eu citei para vocês, eles aparecem depois, tá? Mas vamos focar no Adorno e no Horkheimer. Eles são da primeira geração, estão ali nos anos 20, anos 30 da Alemanha, tá? E vão estudar essas questões sociais que eu vou falar para vocês, vão estudar a teoria crítica, vão estudar a sociedade em que eles viviam, né? Essa é a ideia da aula, falar sobre a formação dessa teoria crítica frankfurtiana, né? A formação dessa escola de pensamento, escola entre aspas, e falar um pouquinho de indústria cultural, o que é, quais são os seus problemas. Bom, primeiro que escola de Frankfurt é um termo mais informal mesmo, e que o termo mais correto, o termo mais formal, mais correto, é Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt. Mas é popularmente conhecido como Escola de Frankfurt, essa escola de pensamento, né? Vamos dizer, essa instituição formadora de sociólogos, de filósofos, né, que fazem parte dessa tradição intelectual da teoria crítica. Esse instituto, a Escola de Frankfurt, né, esse instituto de pesquisa social, perdão, foi fundado em 1924. Antes de começar aqui a falar da data em que ele foi fundado, do processo de formação, eu queria primeiro falar uma coisa. Chamar a atenção para vocês para isso. Teoria crítica, né? Teoria crítica, então, é a base filosófica, intelectual
do pensamento desses autores da Escola de Frankfurt. Eles fazem parte da teoria crítica, né? Eles estão preocupados em compreender, em dar diagnósticos sobre os aspectos, né, negativos, ruins, não entre aspas, ruins mesmo, aspectos negativos, ruins da sociedade capitalista. Tá? Então, por isso que são críticos, né? Por isso que é teoria crítica, porque aborda, enfatiza os aspectos negativos da sociedade capitalista. Então, sempre que pensarem em Escola de Frankfurt, vocês têm que pensar também em teoria crítica, né? Em um tipo de pensamento muito crítico ao capitalismo, tá? E com isso eles vão usar Marx muito, né? A base aí do materialismo histórico dialético que ele estudou, Karl Marx, né? Eles têm esse marxismo muito aflorado e vão utilizar novas formas e vão tentar dar novas formas, interpretações também às análises marxistas, utilizando muito também, por exemplo, Freud, psicanálise, psicologia, tá? Então é uma forma mais moderna também de encarar a realidade, né? Utilizam bastante Weber também, enfim, vários autores, né? Mas só para vocês terem uma ideia também como é importante o marxismo, como é importante a psicanálise, a psicologia, eles fazem essa combinação, tá? E esse instituto foi fundado em 1924. Aqui eu já chamo a atenção para a data. Essa data está no meio das duas guerras mundiais, né? A Primeira Guerra Mundial, que termina em 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que começa em 1939. Está ali no meio, tá? Então, esses autores da Escola de Frankfurt, vamos falar de Adorno e Horkheimer, que são dessa época, né, que são da primeira geração, esses autores eles já tinham visto, já tinham testemunhado os traumas, os traumas e as tragédias da Primeira Guerra Mundial, tá? E então eles já estão vendo ali um desenvolvimento bélico, né, muito forte, as guerras, né? E o que acontece na Alemanha, mais especificamente, em algumas partes da Europa, o ódio ao judeu, tá? A maioria dos autores da Escola de Frankfurt, ou do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, assim como Adorno e Horkheimer, são de origem judia, né? Eles têm essas raízes aí, são judeus, né? São de famílias de judeus. Então, eles também desenvolvem esses estudos para entender as causas e os efeitos do antissemitismo, quer dizer, que já estava muito, que desde o século XIX é forte na Alemanha, né? Mas ali, com a ascensão do nazismo, né? Com o desenvolvimento do nazismo, que em 1933 vai tomar o poder, né? Com Hitler, mas ali já estava em desenvolvimento, nazismo, as ideias nazistas, né? Esses autores da Escola de Frankfurt, muitos deles judeus, vão tentar compreender, né? Por isso que é um instituto de pesquisa social. Vão tentar entender o ódio ao judeu na Alemanha, tá? Horkheimer e Adorno também, tá? O antissemitismo, que é o ódio ao judeu na Alemanha, né? E também vão tentar compreender as crises sociais da modernidade capitalista, tá? Crise de desenvolvimento econômico, crise cultural, crise política, tá? São autores que vão trabalhar com esses dois eixos. Pelo menos na sua fundação, né, na formação, a gente está falando aqui por que foi criado, claro que depois os assuntos se expandem, né? Depois as coisas vão tomando outras direções, mas quando foi fundado o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, tinha esse pressuposto de compreender o ódio ao judeu na Alemanha e as crises sociais da modernidade capitalista, tá? E lembrando que eram alemães, né, de Frankfurt, e grande parte dos teóricos críticos de Frankfurt vinham de famílias judias, tá? Então, eles estavam vendo, sentindo na pele, né, essas coisas, essas
essas difamações, esse ódio, né, muito forte contra os judeus, então também tinha, e estavam vendo a ascensão do nazismo, do fascismo na Itália, né? É que como eles são alemães, eu vou utilizar a Alemanha mais como exemplo, né? Porque estava mais perto deles, eles falam mais Alemanha, mas o fascismo também, né? Esse período que a gente chama de totalitarismo, eu quero falar sobre totalitarismo daqui 2 aulas, mais especificamente sobre a era ali perto da Segunda Guerra Mundial, algumas questões políticas e tal, mas aqui eu também vou passar às vezes sobre isso, porque eles falavam sobre isso. Isso é da época deles, né? E também a gente está naquela fase das cidades industriais do século XIX e XX, que eu passei para vocês. É naquele momento. Mas aqui a gente está na década de 20 e 30 do século XX, né? Ascensão do nazismo, ascensão do fascismo, né? Mas é o capitalismo industrial ainda, tá? Em pleno desenvolvimento. Bom, aqui eu acho que pode estar, vocês às vezes não estão enxergando o título, mas está escrito todo, né? Porque eu acho que meu quadrinho pode estar atrapalhando, contexto histórico da década de 1920 e 1930, né, que é mais ou menos quando se forma quando se forma a escola de Frankfurt. E eu nem preciso falar que quando acontece o Terceiro Reich, né, quando Hitler entra no poder em 1933, é, esses teóricos críticos de Frankfurt são exilados, né? Muitos deles vão para a Alemanha, para a Alemanha, não, eles são da Alemanha. Muitos deles vão para os Estados Unidos, por exemplo, né? Para não serem perseguidos pelo nazismo, ainda mais sendo judeus, né? Judeus e críticos, né? Ao sistema, ao nazismo. Então, eles foram perseguidos, né? E tinham que lidar com essa, tinham que lidar com essa perseguição do nazismo também. Isso aconteceu e muito, tá? Então, contexto histórico da década de 20 e 30. É muito importante a gente entender o contexto em que tudo, o que estava rolando quando tudo isso se desenvolveu, né? A formação do capitalismo monopolista, isso é importante entender, até para a gente entender indústria cultural, né? Poder absoluto dos grandes trusts e oligopólios. Trusts são, ou o trust, né, esse como é chamado, é um tipo de oligopólio. Oli vem de vários, né, e monopólio, por exemplo, significa, quando, na economia, significa quando uma empresa domina o setor, o setor econômico, um determinado setor econômico, né? Oligopólios são quando algumas empresas dominam determinado setor econômico. Por exemplo, algumas empresas de carro dominam o setor automobilístico. Aí é um oligopólio, algumas, né? E trust é um tipo de oligopólio no sentido de que corresponde a um tipo de oligopólio, como eu falei, e se desenvolve a partir da junção de um grupo de empresas, tá, distintas que formam um corpo empresarial. Mas é como se fosse uma associação de empresas, tá, que dominam um setor específico. E é importante que o nosso capitalismo, o capitalismo, né, não nosso, mas o capitalismo, ele tem uma tendência a criar monopólios, oligopólios, tem uma tendência a criar uma dominação econômica muito grande, né? Grandes empresas, grandes indústrias têm tendência de dominar os setores. Isso existe até hoje. E ali já estava em desenvolvimento essa ideia. Poder absoluto, né, não tem o S aqui, errei. Poder absoluto das fábricas e grandes indústrias cada vez mais modernizadas. Como a gente vai ver, é uma época de pleno desenvolvimento das tecnologias, da automação, tá? Do desenvolvimento técnico-científico, né? Fábricas e grandes indústrias cada vez mais modernas, cada vez mais tecnológicas, enfim. Expansão do Estado, como eu disse para vocês, é uma época de totalitarismo. O que é o totalitarismo? É esse período aí que levou, inclusive, à Segunda Guerra Mundial, né? De nazismo, fascismo, estados autoritários, totalitários, né? Que dominavam tudo na sociedade, que não permitiam oposição,
não permitiam outros partidos, né? Eram ditaduras, né, que tinham poder total, né, e que comandavam também a economia, comandavam é, o setor militar, comandavam a educação. É um poder total que esse totalitarismo tinha, né? E eles estão ali na década de 20, 30, esses autores da Escola de Frankfurt estão vendo uma expansão do Estado, um desenvolvimento supremo do Estado, uma importância cada vez maior do Estado. Então, é o Estado se expandindo em combinação com essas grandes indústrias. Tem essa combinação, tá? Sim, esse Estado totalitário, nazista, por exemplo, também interferia na economia, também estava em ação combinada com as indústrias, tá? Então, é essa combinação, Estado, grandes indústrias, fábricas, tá? Mas vamos falar da expansão do Estado, porque a gente está aqui na era da sociedade industrial e nacional, como eu falei para vocês na aula passada e tal. O Estado comanda a educação nessa época, né, de uma forma muito hegemônica, né? Expansão da militarização, então uma sociedade cada vez mais militarizada, o que vai levar também às guerras mundiais, né? Obediência muito elevada, né? Obediência ao sistema, à nação. Vocês sabem muito bem disso, é um tema famoso, né? Como o nazismo conseguia gerar obediência, né? Conseguia gerar também apoio, paixão, né? Das pessoas. Então, isso tem muito a ver com a expansão do Estado, com a importância do Estado, né? Com a figura de um líder, que no caso, em grande medida, foi Hitler, né? Com a figura muito elevada de um líder político, né? Que era muito respeitado e tal. Isso está em expansão. Desenvolvimento do capitalismo monopolista, das grandes indústrias, do Estado, tá? Essa combinação. Aqui, uma foto, né, para representar o que eu venho falando, preste atenção, né, no movimento uniforme, né, homogêneo, todo mundo fazendo a mesma coisa, o mesmo sentido, a mesma direção, né? Aqui uma estátua, né? Isso também é importante nessa época, quer dizer, a memória histórica de heróis do passado, a subserviência das pessoas, né, diante desses heróis, quer dizer, a submissão mesmo das pessoas diante desses heróis, né, grandes monumentos públicos, né, obediência ao sistema, homogeneidade, né, todo mundo igual, todo mundo simbolizando a mesma ou fazendo o mesmo gesto simbólico, né, e tal. Aqui eu quis também mostrar essa foto para mostrar um pouco mais da Alemanha nazista, né? Crianças muito pequenas já fazendo o gesto do nazismo, né? Utilizando os mesmos uniformes. Isso mostra o poder do Estado, o poder político do Estado, né? Em dominar os indivíduos desde cedo, né? Em introjetar os valores políticos, morais, né, da nação desde cedo nas crianças, né? Então as crianças são educadas para servir ao Estado, são educadas para servir ao sistema, tá? É isso que está acontecendo na Alemanha nessa época, o desenvolvimento dessa sociedade, né? Na década de 30 e 20. E qual que é o papel da indústria cultural neste contexto, né? Isso é uma coisa interessante e eu já chamo a atenção a essa foto, tá? Só um minutinho que eu estou desligando o celular, que alguém está tentando ligar. Bom, aqui eu já chamo a atenção a essa foto que é a televisão, o cinema, né, o rádio. Então, vocês já podem perceber que indústria cultural se trata de meios de comunicação de massa, se trata de novas tecnologias, tá? Que estão em expansão, são indústrias tecnológicas em expansão. Jornais também, televisão, que vem depois um pouco, mas rádio, principalmente, cinema, já estava em desenvolvimento nessa época, dos anos 20, 30. Então, são
indústrias, né, comerciais, tecnológicas, né, que começam a ter impacto sobre a cultura, tá? Indústria cultural. O que a gente vai ver, e aqui eu acho que vocês também podem não estar enxergando o título inteiro, mas é Indústria Cultural, Novas Questões. Indústria cultural, à primeira vista, parece uma contradição, e é mesmo. Inclusive, a dialética, a contradição, o conflito de ideias, de hipóteses, é uma coisa muito importante para os teóricos críticos de Frankfurt, para os frankfurtianos. Eles trabalham muito bem com a dialética e tal. Indústria cultural é um contrassenso. Eles trabalham muito bem com essa ideia de contradição. Indústria cultural é um contrassenso, porque cultura não pode ser indústria. Indústria é algo comercial, é algo capitalista. Cultura é outra coisa, tá? Mas o que está acontecendo nessa época é que a cultura está cada vez mais submetida à industrialização, às novas tecnologias, à indústria tecnológica. A cultura cada vez mais obedece à indústria, às novas tecnologias, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Quais são as novas questões sociais geradas com a indústria cultural, né? Poder técnico, científico e tecnológico das empresas e indústrias que geram novas formas de dominações, padronizações e alienações. Jornais, rádios, cinema, televisões passam a moldar a mentalidade, os comportamentos e as posições políticas das pessoas. Bom, vou ler até aqui, vou explicar até aqui. Não é uma coisa tão difícil de entender, gente. Isso quer dizer que há avanços significativos na indústria tecnológica. A criação de rádio, cinema, jornais, televisão, né? Música também, são avanços significativos na indústria tecnológica, tá? Nessa indústria aí que vai ser chamada de cultural. E por que é cultural? Porque essas indústrias têm poder de, quer dizer, a televisão, o cinema, o jornal, têm o poder de dominar as pessoas. E a gente vê isso até hoje, né? Quando a gente fala de alienação, quer dizer que, ou de dominação, ou padronização, quer dizer que as pessoas passam a ser moldadas por esses meios de comunicação de massa, né? Por isso que a gente fala que é uma cultura de massa. Porque a televisão, a novela, a telenovela, o cinema, o rádio, né, passam a introjetar na cabeça das pessoas valores, mentalidades, posicionamentos. E adivinha quem articulava tudo isso? Era o Estado, né? Se vocês precisarem na internet, Joseph Goebbels, por exemplo, era um ministro da Alemanha nazista, ele era um excelente propagandista, né? Propagandista, utilizava muito bem os meios de comunicação para ir educando as pessoas a serem obedientes ao sistema, a fazer aquilo que o nazismo queria, né? Então, essa é a ideia. A ideia de que a indústria cultural são indústrias tecnológicas, jornal, cinema, televisões, né, que passam a gerar, ou seja, são indústrias de massa, né, nesse sentido, porque são indústrias em expansão, que abrangem muitas pessoas, que geram muitos produtos, né, e que geram culturas de massa, né, culturas cada vez mais padronizadas, tá? Porque existe um padrão a ser seguido, né, que é o padrão dessas indústrias, que é o padrão do Estado nazista, tá? Porque há uma combinação, lembra, de forças. Estado, empresas, indústrias, tá? Então, a ideia é essa. Cinema, televisão, rádio, passa a dominar as pessoas, tá? Passa a ser os porta-vozes do nazismo, do capitalismo industrial monopolista, né? Porque o nazismo era uma sociedade capitalista. Então, essa é a ideia. E existe uma questão muito importante para a escola de Frankfurt, para Adorno, Horkheimer e outros, que eu coloquei no último slide, que é essa ideia de progresso. Eu coloco até progresso capitalista, tecnológico, gera barbárie, miséria. Isso é a dialética.
Veja a contradição. Eu grifei progresso porque o capitalismo industrial, as revoluções burguesas, o iluminismo, ele se baseou em progresso. Então, progresso através da razão, o uso da razão, a liberdade, né? Tudo era progresso. Isso vem de Kant na filosofia, isso vem das revoluções burguesas, né? A história seria guiada por um progresso através do uso da razão. E, na verdade, esse progresso tecnológico, científico, né, que tem muita racionalidade também inscrita nisso tudo, esse progresso gera muita barbárie, no sentido de bárbaro, né? Gera muita miséria, gera muitos problemas, geram muitas coisas ruins, né? Então é o progresso técnico científico que leva a coisas muito ruins. É o lado oculto, é o lado obscuro, é o lado nocivo, é o lado prejudicial do capitalismo, das tecnologias, né? Da racionalidade capitalista, tá? Então, nesse sentido, também é uma forma uma forma de dialética, né? De contradição, porque o capitalismo ele é muito racional, técnico, né? Que se desenvolve a partir de uma ideia de progresso, mas esse progresso gera alienações, gera dominações, gera misérias, gera em certo sentido, até estupidez, como a gente vai ver, gera perda de autonomia, gera perda de conhecimento, gera perda de racionalidade das pessoas, tá? Porque agora as pessoas estão cada vez mais seguindo um modelo, seguindo um padrão, sendo dominadas, né? Pelos rádios, pelo cinema, pela indústria de roupas, por exemplo, estética, pelas televisões, né? Pelos jornais, né? E esses jornais, rádios, cinema, televisões, as indústrias aí, elas estavam, na verdade, também defendendo o sistema nazista, capitalista, tá? E alienando as pessoas, né? E dominando as pessoas. É nesse sentido que é indústria cultural, né? Porque é a indústria tecnológica, e eu cito de novo, jornais, rádios, cinemas, televisões, né? Que representam grandes avanços tecnológicos, né? São essas indústrias que geram culturas de massa, né? Geram culturas cada vez mais padronizadas, cada vez mais dominadas, né? Comportamentos, mentalidades, posições políticas vão sendo moldadas por essas empresas, por essas indústrias, né? A serviço do Estado totalitário, a serviço do nazismo, né? Essa é a questão, porque, como eu falei para vocês, existe uma combinação de forças aí, nazismo e indústria, tá? O nazismo é um Estado capitalista. Aqui uma foto de um cinema da era do nazismo, né, da década de 30. O cinema era um meio muito importante do nazismo de dominação, tá? Ali se introjetam vários valores, né? A criança que vê aquele filme e, e vê, por exemplo, alguém no filme sendo condecorado como o herói nacional porque venceu na guerra, a criança vai querer para fazer o quê? Para ser um herói nacional também, lutar na guerra pelo nazismo, né? Então você tinha que seguir comportamentos, né? Comportamentos bélicos, militares, né? Mas também econômicos, políticos, né? De obediência ao sistema, né? De trabalhar e tudo mais. Aqui mostra também uma enorme evolução tecnológica que é o rádio, né? Que quer dizer, representou uma significativa melhora nos meios de comunicação, um desenvolvimento técnico muito exacerbado, muito importante, né? Mas se tornou um veículo de dominação, porque esses veículos, como o rádio, né? Que as pessoas começam a ouvir todos os dias, né? Vão
introjetando valores, né? Vão moldando comportamentos, né? Vão mexendo com as paixões, com as emoções das pessoas, né? Aqui, a indústria Volkswagen, né, que todos conhecem, a indústria alemã associada ao nazismo, tá? E também mostra uma produção em série de carros, né? Aí você pode falar, mas o que tem a ver com indústria cultural? Também tem a ver, porque é a necessidade de consumir um carro novo, tal, né? Essa necessidade de consumo tem muito a ver com indústria cultural, né? Ter um carro novo, ter um carro do ano, um carro padronizado e o desejo, né? A necessidade de ter um carro, né? Isso também envolve muitas pessoas, né? E também é um tipo de dominação que tem a ver com a indústria cultural, né? Não é só essa questão de ver filmes, de ouvir televisão, não, é toda essa parte do consumo, da produção, né? E as pessoas que se tornam cada vez mais alienadas e estão dentro de um sistema aí, é, dentro de um sistema capitalista, né? Que elas têm que consumir aquilo, elas têm que viver aquilo, então aquilo passa a reger, a moldar, a determinar a vida das pessoas. Como eu disse, né? Igual ter um carro, é uma necessidade de consumir e tal. Aqui, uma foto interessante, né, intrigante, porque é uma indústria, né, seria para representar uma indústria. Claro que é uma foto representativa, metafórica, né? É para representar uma indústria, e aqui tem cultura escrito, né? Culture, né, em inglês, cultura. Como se as pessoas na indústria tivessem produzindo cultura. Isso diz muito sobre a indústria cultural, né? É claro que eu falei para vocês, a indústria cultural é uma coisa mais, aqui está parecendo mais uma coisa manual, né? Não muito tecnológica. A indústria cultural é uma coisa mais tecnológica, porque é mais dos anos 20, 30 do século passado, né? Então, tinha mais automoção, tinha já indústria automobilística, né? TV, eu acho que é um pouco depois, mas tinha rádio, tinha cinema, né? Então, mas enfim, são essas indústrias, a indústria cinematográfica, indústria televisiva, indústria midiática, jornais, né? Que passam a produzir cultura, né? Produzir comportamentos, padrões e tudo mais. Aqui quis mostrar também essa foto para mostrar a questão da padronização, né? Como todos usam o mesmo estilo de roupa, a mesma vestimenta, né? E não sei se parece alunos, né? Talvez de uma escola, todos têm a mesma roupa, né? Seguem até o mesmo passo, né? Uma questão de padronização mesmo. Isso tem muito a ver com a sociedade daquela época, Alemanha pré-nazista e nazista. E aqui, não sei se vocês estão lendo, conseguindo ler, Indústria Cultural, Consequências Sociais, o título. Então, quais são as consequências sociais, os efeitos, né? São os piores possíveis. Como eu disse para você, a teoria crítica busca analisar criticamente a sociedade, analisar os aspectos negativos dessa sociedade. Então, eles percebem, com a indústria cultural, né, com tudo isso que eu falei, percebem a produção de uma nova forma de estar no mundo, né? A forma do consumidor, né? Que é a alienação do tempo livre. Agora, a alienação não se dá só no trabalho, como a gente viu em Marx. O trabalho capitalista aliena nas fábricas, né? Aliena o indivíduo. Não, a dominação se dá no tempo livre, né? Quando o indivíduo escuta rádio, quando o indivíduo lê jornal, quando o indivíduo assiste televisão, né? Escuta música, tudo isso vai alienando a pessoa, porque a pessoa vai sendo dominada por esses meios de comunicação, por essas tecnologias, tá? Então, não é só a alienação no trabalho, como a gente viu em Marx, não, é a alienação no tempo livre, né? Alienação e a nova forma de estar no mundo é o consumismo também, né? Você tem que consumir, você tem que ser o consumidor dessa indústria cultural. Poder de determinação, de determinar coisas, né, de determinação social da indústria cinematográfica, midiática, de roupas, etc. Transformação da cultura em mercadoria e produto, né? Quer dizer, a cultura vai cada vez mais se tornando mera mercadoria.
vai se tornando um produto do capitalismo, né? A cultura vai se tornando um produto, uma mercadoria, né? Isso é muito forte, muito pesado, mas é o que acontece, né? Porque a indústria cultural gera novos produtos, né? Novas mercadorias que vão sendo fazendo parte das culturas de massa, né? A tal ponto que a própria cultura se torna mercadorizada, se torna um produto, né? A cultura vai se tornando cada vez mais próxima, então, do capitalismo, da lógica de mercado, né? Vai se tornando um produto, uma mercadoria, né? Padronização das massas através dos padrões comportamentais, estéticos, políticos, morais definidos pela indústria cultural, igual eu mostrei na foto, essa foto para vocês. Isso se chama padronização, né, das massas, né? Quer dizer, existe um padrão a ser seguido, né? Um modelo a ser seguido de cultura, né? De comportamento, e essa sociedade vai se tornando cada vez mais padronizada, né? Definida por essa indústria cultural, pelo Estado totalitário. Alienação, né? Extrema também. Isso talvez é o ponto mais negativo para o indivíduo, né? Porque o indivíduo ele vai perdendo o seu poder de pensar por si, ele vai perdendo sua liberdade, né? Ele vai perdendo sua razão interna, tá? Por quê? Porque ele está sendo dominado, né? Porque ele está sendo moldado por empresas, por indústrias, pelo Estado, tá? Então é a perda de criticismo, tá? Ele perde a crítica, perde a razão interna, perda de racionalidade individual, perda de autonomia, né? Ele não tem autonomia, ele não tem liberdade, tá? Por isso que é alienação, entendem? Então, na indústria cultural, a cultura se torna uma mercadoria, né? Então, a cultura se torna padronizada, né? Definida, moldada por essa indústria cultural, moldada pelos meios de comunicação de massa, tá? E isso Adorno, Horkheimer explicam muito bem na obra Indústria Cultural, no capítulo, na verdade, né? Indústria Cultural, esclarecimento como mistificação das massas. É um capítulo que está essas ideias, tá? Vocês podem achar esse capítulo que é bem famoso na internet. Aqui algumas fotinhas que ilustram a indústria cultural, né? Veja o cérebro da criança, né? Sendo moldado, sendo definido pela televisão, né? Quer dizer, a criança não tem capacidade de pensar por si só. A televisão pensa por ela. A televisão introjeta valores na cabeça dela, introjeta uma maneira de ser, né? Isso é muito indústria cultural. É disso que eu estou falando, né? Então, a cultura, a nossa vida social e particular se torna um produto, uma mercadoria dessa indústria da televisão, né? Das empresas, né? Porque são empresas capitalistas, né? E a gente passa a ser moldado por elas. A televisão da pessoa, a cabeça da pessoa que é a televisão, né? Então, quer dizer, a pessoa já não tem nem mais uma parte, ela não tem nem mais consciência, porque a consciência dela porque a consciência dela já está dominada pela televisão, né? A pessoa não tem nem mais consciência, isso também representa muito a indústria cultural. Aqui é uma foto cômica, né? Como se fosse a televisão utilizando o homem como um animal, né? Como a gente faz com os animais, com o cavalo, por exemplo, né? Então, não é a gente que utiliza a televisão, é a televisão que utiliza a gente nessa lógica, né? Por quê? Porque ela domina as pessoas, né? A televisão, rádio, como eu venho falando para vocês, domina nosso comportamento, define nossos padrões, define nossas predileções, nossas escolhas, nossas visões de mundo, né? Aqui, que tem mais a ver com a sociedade de hoje, né? Mas que tem tudo a ver com a indústria cultural ainda, celulares, né? CDs, jornais, livros, são, que são organizadas, elaboradas por empresas, por indústrias, né? Que dominam tudo, vamos dizer assim, e que
introjetam valores e que passam a dominar a cabeça, a mentalidade e o comportamento das pessoas, tá? E então é isso. Pensem na indústria cultural na indústria cultural nesse contexto aí da escola de Frankfurt que eu falei para vocês, né? Mas pensem também nos dias atuais, né? O que seria a indústria cultural com o desenvolvimento disso, por exemplo, celular, né? Que é uma forma muito eficiente também de dominar as pessoas, de manipular as pessoas. Então pensem, se uma empresa tiver o poder, né, aqui, sei lá, tiver algum poder sobre o Facebook, e elas têm, né? Imagina como a gente não pode ser dominado, né, por propagandas, por coisas que passam aqui pelo celular, né, que está a todo tempo com a gente, né, e que a gente está sempre consumindo aquilo. Então, isso pode nos dominar e nos domina, certamente, né? Então, isso também é indústria cultural, né? Gera padrões de comportamento, gera padrões de cultura, tá? Então, mas claro, a gente está falando aqui de indústria cultural para a escola de Frankfurt, que eram os anos 20 e 30 do século passado. Não tinha celular, né? Obviamente, acho que não tinha nem, talvez tivesse telefone, né? Mas na época deles era mais jornal, rádio, televisão um pouco depois, mas é a criação de novas necessidades, né? O indivíduo vai sentindo novas necessidades, necessidade de consumir, perdão, necessidade de consumir a indústria cultural e tal, né? Ter carro, por exemplo, né? Mas a pessoa nem sabe que é dominada por aquilo, né? Que o comportamento dela é moldado por essas empresas, por essas indústrias e tal. Bom, gente, é isso. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer coisa, estou à disposição.